Bom dia a todos. Como o Leandro falou, meu nome é Sandra, sou sócia do PEC Advogados. E eu fui convidada a ser mediadora desse painel, que tem um tema relevante também, que é a proteção de dados de crianças e adolescentes, né? A LGPD tem uma seção específica para falar sobre dados de crianças e adolescentes, especialmente o artigo 14, né, onde fica claro que o tratamento tem que ser realizado sempre considerando o melhor interesse da criança e do adolescente, ou seja, né, deve verificar e respeitar sempre a necessidade deste grupo, inclusive em detrimento, muitas vezes, ao interesse dos pais, o que está em conformidade com o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Além disso, os dados de crianças e adolescentes, eles podem ser considerados esse tipo de tratamento de alto risco. Logo, é um tema que realmente ele precisa ser olhado, tratado, estudado, debatido. E nós convidamos, né, algumas pessoas para participar deste painel, que eu gostaria de chamar, né? Peço que abram as suas câmeras. Vou começar aqui chamando a diretora-geral e educacional do Colégio Dante Alighieri, a senhora Valdenice. Bom dia a Bom todos. dia, Valdenice, graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Campinas, professora de Educação Básica, mestre e doutora em Educação. Também ocupou o cargo de diretora de Tecnologia do colégio, né? Editora da revista de pré-iniciação científica em Science. É membro do Conselho Executivo da FGV Companhia. Temos também a participação do coordenador do START, o senhor Genival Souza Filho, que também é advogado no PEC Advogados, né? Professor universitário. Seja bem-vindo, Genival. Mestre em Tecnologia e Meio Ambiente pelo IPT de São Paulo, especialista em Direito Digital, Proteção de Dados Pessoais, Relações Internacionais, Direito Empresarial e Propriedade Intelectual. Possui várias certificações, entre elas de PO, né, e do IAP. Quero convidar também o Head de Proteção de Dados no Brasil, da Thales Group, o senhor Abílio Branco. Seja bem-vindo, Abílio. Com mais de 24 anos de experiência em TI e segurança cibernética, né, tendo ocupado vários cargos estratégicos, inclusive na IBM. Quero chamar, por último, o CEO e fundador da Lanquest Tecnologia Jurídica, né, o José Castelhano, que é cofundador também do Floripa Legal Hackers, mentor de startups e co-organizador do LANCamp. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, né, estar conosco. Eu só não vi o José Castelhano. Depois me dê aí um oi, sim. Ah, ótimo. Obrigada, José. Agradeço a participação de todos, né? E já vou começar convidando a Valdenice para iniciar esse debate conosco, até porque, considerando, né, esse universo de criança e adolescente, a gente escolheu como foco falar sobre instituições de ensino, né? Dentro de uma instituição de ensino, nós temos vários autores, né? Então, nós temos crianças, nós temos adolescentes, nós temos pais responsáveis financeiros, nós temos os professores, os terceirizados, os fornecedores. É um ecossistema bastante complexo, né? Nós já acompanhamos o Colégio Dante há alguns anos, sabemos da preocupação que eles têm com segurança e o quanto investem em tecnologia. Então, Valdenice, o que eu gostaria de te pedir é que você compartilhasse conosco como tem sido o processo de conformidade dentro da instituição de ensino, né? Quais as principais iniciativas e quais os desafios que vocês têm tido nesse momento, né? Nesse processo de implementação de um programa de privacidade e proteção de dados pessoais. Bom, muito obrigada. Novamente, bom dia a todos e todas. Agradeço o convite para compartilhar com vocês
uma parte da nossa jornada e também aprender com todos que aqui estão. Bom, de fato, acho que você traz uma particularidade muito interessante quando a gente pensa a LGPD no âmbito da escola, porque nós temos aí um duplo desafio. Primeiro, que é deixar a instituição absolutamente em compliance com a legislação, mas, ao mesmo tempo, somos uma escola, então também educamos toda a comunidade, em particular alunos e professores. Então, com o apoio de vocês e muito trabalho interno, nós temos construído aí espaços de aprendizagem para alunos e colaboradores, para que a gente comece a entender que, primeiro, que a LGPD não é só uma questão digital, é uma questão, sobretudo, de direitos humanos. Então, isso dialoga muito com o nosso currículo, que tem uma vertente muito forte na área científica e tecnológica, mas também na área humanística. Então, desde do primeiro momento de, digamos assim, de mudança de mindset, foi criado um espaço para que as pessoas possam trazer as suas dúvidas e todos os processos que precisam ser avaliados, mudados por conta da necessidade de estarmos em compliance, foi muito discutido, fazendo que as pessoas se sintam parte dele, para que elas se engajassem. Enfim, posso dar um exemplo, por exemplo, a picotar arquivos em papel. Então, são coisas mínimas que você tem que engajar o pessoal da limpeza e o pessoal da administração em sala de aula. Então, tudo isso requer um olhar holístico para a escola. Então, foi interessante porque nós revisitamos todos os processos para identificar onde existiam fragilidades e oportunidades de melhoria em relação à LGPD, mas em relação aos processos internos per si. Então, eu acho que tem sido uma jornada, porque eu acho que nós nunca poderemos falar estamos 100% ok, eu acho que é um eterno revisitar e com muita humildade entender onde podem existirem falhas ainda e rapidamente fazer um percurso aí de retomada e mitigação das situações. Então, estamos em curso, uma jornada longa, sem data para terminar, mas acho que com apoio técnico de vocês e uma ação bastante assertiva envolvendo toda a comunidade, pais, colaboradores, alunos, eu posso dizer que eu estou assim feliz, né? Acho que temos ainda muita coisa a avançar, mas dentro do que a escola se propõe, eu acho que nós estamos aí atingindo as metas iniciais. Mas confesso que é um assunto diário, é pauta diária nossa aqui no colégio. Fizemos um comitê para que nós pudéssemos, então, capilarizar e regrar todas as ações necessárias para a transformação da escola em relação ao que a lei exigia. Ótimo. Valdenice, você colocou uma questão muito importante, algumas questões, né? Entre elas, nessa necessidade de revisitar sempre todos os processos, porque a gente está num processo de adequação contínua, uma implementação de um programa de privacidade e proteção de dados pessoais, ele não se encerra, ele é contínuo. E o fato de você ter que revisitar todos os processos, repensar tudo que vai ser feito, realmente dá trabalho, mas ele é relevante para esse cenário, né? E aí eu vou até citar uma situação, por exemplo, de um documento que ganhou extrema relevância, né? E até para poder atingir todos esses atores que eu comentei no início, né? Que estão envolvidos dentro do ambiente escolar, a própria política de privacidade, né, que nós tínhamos, que antes ela era muito focada para o ambiente eletrônico, né? Então você tinha um portal, você publicava uma política de privacidade, você falava o que você fazia com os dados coletados naquele ambiente. Hoje a política ela passou a ser uma política de privacidade e proteção de dados pessoais, que ela trata tanto do ambiente físico quanto do eletrônico, né? Que ela está ali publicada dentro de um portal, dentro de um ambiente institucional e eletrônico, para dar mais visibilidade, para que todos esses atores que eu comentei, eles consigam ter acesso.
E a gente passou a linkar esse documento, por exemplo, aos contratos de matrícula, ao regimento escolar, a várias ações que acontecem dentro do ambiente escolar, porque é nele que está escrito tudo que é coletado, para qual finalidade, dando a total transparência para os pais, para os responsáveis, para toda a comunidade escolar, né? Então, é algo que a gente está sempre repensando, né? E atualizando constantemente. Então, é uma preocupação do Dante, uma preocupação nossa e da comunidade escolar de passar essa informação, tanto para atender a própria LGPD, quanto para dar segurança para os pais, né? Que tem nos questionado bastante, né? Os pais, todos esses atores, sobre o tratamento desses dados, e a gente precisa estar aí à disposição para prestar todos esses esclarecimentos. Inclusive, aproveitando um gancho, né, o próprio Dante, há muito tempo atrás, com essa questão da segurança e a preocupação, já foi, inclusive, participante da certificação da Escola Segura, né, que é um projeto do START. Vou fazer o link aqui com o Genival, né? O START é um instituto que tem uma preocupação muito grande com a disseminação de conteúdo ético, seguro e legal, que faz um trabalho voltado para crianças, adolescentes, pais e professores, e que agora está lançando uma nova certificação, né, focada em LGPD. Genival, se você puder falar um pouquinho sobre o objetivo dessa certificação, né, o que ela vai agregar para a comunidade escolar, qual que é a estrutura que ela tem, a gente te agradece, porque é extremamente relevante para auxiliar nessa questão do compliance com a LGPD. Bom dia, Sandra, demais, Valdenice, José, Abílio, muito bom ter a presença de vocês aqui para debater um tema tão importante, como disse a Sandra, um tema de extrema relevância. A Valdenice trouxe 2 pontos aqui que, antes de falar da certificação, acho muito importante a gente repisar, a gente reiterar, que é a questão da LGPD ser um tema muito abrangente, que ele acaba alcançando essas questões voltadas aos direitos humanos. Eu digo que ele, além de alcançar essas questões voltadas aos direitos humanos, ele também é um tema que acaba tendo um vínculo, um link muito grande, muito efetivo com a questão da educação, da conscientização. Então, quando a gente fala de educação, conscientização, vamos entrar nesse viés, nessa seara das instituições de ensino, e é algo que corrobora muito, inclusive, com a própria agenda da NPD, né, quando fala que a ideia é criar, se estabelecer um grande ambiente de segurança digital no Brasil, de consciência quanto aos temas de privacidade e proteção de dados. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência, que a gente também tenha essa consciência de que a adequação em proteção de dados ela é um processo vivo, ela não tem realmente a Valdenice utilizou aqui, que é uma jornada longa, e é realmente uma jornada longa, a gente não tem prazo para acabar, a gente precisa revisitar esses processos, e isso é um pouco daquilo que o START vem fazendo aí há mais de 10 anos também, né? Um empenho muito grande da PEC em lançar o Instituto, em mantê-lo ativo. Nós contamos com a parceria de diversos colaboradores, diversos voluntários, e a gente também, eu já reitero que as portas do Instituto estão abertas, tá, para quem quiser auxiliar, contribuir. O tema é realmente muito importante, porque quando nós falamos de conscientização, nada mais justo do que nós falarmos de conscientização na base, falar de conscientização voltada para crianças e adolescentes, e é no ambiente escolar que a gente vai conseguir estabelecer esse padrão robusto. Então, nós já tínhamos, como disse a Sandra, né, uma certificação que se mantém da Escola Digital Segura, uma certificação muito importante, que tem aí logrado muito êxito, ajudado muitas instituições de ensino a alcançarem aí um grau de maturidade quanto à ideia de ambiente digital seguro. E aí, após a LGPD, nós viemos trabalhando com uma equipe muito robusta, uma equipe muito séria, desenvolvendo questionário, material para poder criar uma nova certificação que a gente tem, então, o prazer de lançar hoje. Eu vou compartilhar um pequeno material, Sandra, se você me permitir, que acho que vai ilustrar bem aí isso que a gente vai falar agora. Se vocês estiverem vendo a minha tela, conseguem ver a apresentação? Sim, Genival, para mim Maravilha. Maravilha. Então, a ideia dessa certificação que nós estamos lançando hoje é um prazer enorme, né?
ter esse dia, essa data especial e lançar essa certificação. Ela é um complemento da certificação que nós já temos, que é a certificação da Escola Digital Segura, e agora uma certificação voltada para LGPD, para nível de adequação de proteção de dados. Então, respondendo já a tua primeira pergunta, Sandra, né, nós temos 2 objetivos macro quando nós falamos dessa nossa certificação, dessa nova trilha de certificação, tá? Primeiro objetivo vai ser validar esse nível, então, de aderência das instituições de ensino naquilo que tange a governança e compliance em privacidade, proteção de dados e a segurança da informação. Lembrando que a gente sempre vai trabalhar essa perspectiva de governança e compliance, exatamente porque a gente vai abordar os 3 temas, né? Então, nós vamos trazer essa ideia da proteção de dados, focando na privacidade e focando ali no ferramental, na parte de infraestrutura, então olhando também para esses aspectos de segurança da informação. É uma certificação, como eu disse, foi desenvolvida com muito carinho, com muito trabalho, muita dedicação, para poder alcançar todos esses fatores, todas essas torres e conseguir gerar realmente uma validação de nível de aderência bem eficaz, bem assertiva. Um outro objetivo, obviamente, esse objetivo macro também, agir como uma ferramenta de colaboração, né? Que é exatamente para gerar essa motivação, esse engajamento e o planejamento dos gestores educacionais, para que a gente também consiga estabelecer e reforçar aquilo que nós já viemos divulgando e lutando, né, durante todos esses mais de 10 anos aí, que é o uso ético, responsável, transparente, seguro da tecnologia nos ambientes educacionais. Partindo, né, para a próxima questão que a Sandra nos fez, que é entender um pouco do formato dessa certificação, nós vamos trabalhar em 4 cenários, né? O primeiro cenário é um questionário de avaliação, então nós temos um questionário disponível para as instituições de ensino que possam ali, então, trazer as informações. Algumas dessas informações, algumas dessas perguntas desse questionário, elas requerem uma comprovação documental para que nós possamos também fazer uma avaliação aprofundada desse material. Então, nós vamos, né, nossa equipe, ela faz uma avaliação primeiro das respostas do questionário, depois nós passamos para uma avaliação complementar, que é uma avaliação documental, e através disso nós vamos gerar a pontuação e a certificação das instituições de ensino. Algo muito importante de se falar também é que a gente também atua na questão das orientações. Então, além de gerar a pontuação, a certificação, como nós fazemos um trabalho de avaliação, um trabalho de levantamento de tudo aquilo de todo esse cenário das instituições de ensino, nós também acabamos, ao final do processo de certificação, gerando ali orientações quanto a eventuais gaps, necessidade de eventuais ajustes, exatamente para gerar esse engajamento, para gerar esse cenário de cooperação, que é dentro dessa expectativa que a gente vai trabalhando e atuando, tá? Então, dentre alguns pontos que nós vamos observar nesses questionários, nessa documentação, eu trago alguns para vocês aqui. A gente vai, obviamente, analisar toda a parte de governança na proteção de dados pessoais, a parte de gestão interna e externa desses dados pessoais, algo que eu já havia falado aqui no começo, retorno, conscientização é um fator muito importante. Então, dentro dessa estrutura do questionário, a gente vai avaliar tanto as atividades, as ações desenvolvidas pela instituição de ensino que focam na conscientização interna dos colaboradores, de toda a comunidade educacional interna, quanto da conscientização da comunidade escolar como um todo, né? Pais, alunos, responsáveis financeiro e todas as pessoas que, de uma certa forma, atuam dentro deste ambiente. Outro ponto muito importante que a gente vai também focar em entender a implementação de diretrizes voltados aí para a segurança da informação, privacidade, proteção de dados. Então, é entender como que a instituição de ensino vem atuando nessas atividades, né? Se há um controle efetivo dos fluxos que envolve o tratamento de dados pessoais, adequação de canal de interação com o titular de dados. Nós sabemos, nós que nos debruçamos aí continuamente sobre o tema da proteção de dados e da privacidade, é um fator muito importante, um fator muito relevante que nós tenhamos a questão da clareza, da transparência e da interação contínua e clara, facilitada com os titulares de dados pessoais e com os respectivos responsáveis. Então, é um ponto que a gente também vai prestar muita atenção. Análise de regimento interno, né, de todas as outras questões documentais, aí, política de privacidade, termos de uso das ferramentas, de todo o ferramental disponibilizado para a comunidade
escolar, e, obviamente, também vamos analisar a parte voltada para monitoramento seguro dos ambientes físicos e também ambientes lógicos. Então, vejam que realmente essa certificação é uma certificação que nós estamos lançando agora, depois de muito tempo trabalhando sobre o tema. É uma certificação que tem essa pegada mais robusta e ela é realmente complementar à certificação que nós já temos hoje. É muito importante que as instituições de ensino, então, aquelas que já fizeram a certificação, já passaram pelo processo de certificação da Escola Digital Segura, renovem esse processo, né? Aquelas que estão já válidas, né? Ainda estão válidas nessa certificação, façam agora também a certificação de LGPD, porque é muito importante nós conseguirmos visualizar esse cenário de robustez das instituições de ensino, e o trabalho do START vai realmente ser um trabalho voltado para contribuir e melhorar esse ambiente, é algo que nós já viemos fazendo aí já há muito tempo. Então, a partir de hoje, nós já divulgamos ali nas nossas redes sociais, nas nossas mídias, nos nossos sites. Nós estamos passando por um trabalho agora de renovação de identidade do site, então tem muita coisa boa vindo por aí. A gente espera que vocês acessem isso e também contribuam. Nós estamos aí com as portas abertas, viu, Sandra? Legal. Genival, é sempre importante as contribuições que o START faz para a sociedade escolar, né? E essa certificação, ela pode auxiliar em 2 momentos. Os colégios que ainda não tiveram oportunidade ou não conseguiram, né, implementar os seus programas, então vai ter oportunidade aí de, junto com o Instituto, poder rever tudo isso e receber um feedback do Instituto do que precisa ser feito, né? Quais são as ações que precisam ainda acontecer, para que você tenha pelo menos um mínimo de conformidade com a LGPD, até porque, como a gente já viu, né, no primeiro painel, né, já temos aí um cenário de fiscalização, de monitoramento, de parcerias da autoridade. Então, assim, a gente já sabe de supermercados que têm recebido ofício, tendo em vista que criança e adolescente envolve dados de alto risco, com certeza também vai ser um alvo de fiscalização. E aí é importante, né, que você esteja preparado. E aqueles colégios que já se prepararam, né, ou seja, que já implementaram, é uma oportunidade de fazer uma auditoria, né, de verificar se o trabalho que foi feito, seja internamente ou com apoio de uma consultoria externa, de fato atendeu aí todos os requisitos que precisavam. Então, assim, é uma excelente oportunidade, e o selo, essa certificação, vem num momento muito oportuno para realmente fazer valer mais uma vez aí o empenho e o papel também social que o próprio Instituto tem. Aproveitando um dos pontos que você colocou ali, né, de todos aqueles itens de segurança que a gente também precisa observar e que fazem parte dos indicadores ali, eu queria chamar o Abílio para conversar conosco, porque, tendo em vista que a gente está falando de um ambiente que precisa estar seguro, de um ambiente que trata de dados de crianças e adolescentes, inclusive dados de saúde, como, por exemplo, a ficha de saúde, que precisa ser preenchida também, né, após ali a realização da matrícula. Abílio, o que a gente pode, né, quais são os recursos que nós podemos implementar neste ambiente, né, para mitigar um risco de vazamento de dados? Perfeito. Primeiro, agradecer pelo convite, agradecer a todos aí que estão assistindo, aos meus colegas de painel. Realmente a gente teve o prazer, né, a Thales, né, que é uma empresa francesa com diversas áreas de atuação, uma delas é a proteção de dados. A gente teve o prazer de ter o contato com o START no ano passado e de estar contribuindo, e a gente está numa análise para ver como que a gente consegue contribuir mais. Então, assim, trazendo um pouco da experiência, né, a Thales, a minha linha de negócio, a linha de negócio que eu sou responsável, ela é diretamente focada na proteção de dados. A Thales já vem há 40 anos focando em criptografia. Quando a gente fala da primeira transformação digital, assim eu chamo, né, que foi você deixar de pagar com dinheiro e passar a pagar com cartão de crédito, você passou a utilizar o dado digital. A Thales está como líder ali protegendo os dados de cartões de crédito. Então, tem um grande vazamento que foi, há um tempo atrás foi evidenciado, que foi do grupo Marriott, e naquele momento os dados pessoais foram vazados, mas os dados de cartão eles estavam protegidos, estavam criptografados, enfim, tinha uma técnica de proteção.
que eu estou trazendo isso, né? A Thales é líder nisso e trabalha há muito tempo, e com a transformação digital como um todo, né? Não dá para a gente ter uma transformação digital para segmento financeiro, outra para assinatura digital, enfim, então tem aí, a gente teve que consolidar, por isso que vem as leis, regulamentações de privacidade pelo mundo todo, para que dê uma base estrutural para que a gente consiga usar a tecnologia. Então a Thales vem desenvolvendo soluções justamente para garantir a proteção dos dados, e a gente está falando de dado digital. Tudo que foi dito aqui é muito importante, serve de base para você implementar os controles, né? Porque a gente falou de muitos pontos aqui importantes nos diversos campos desde o início, só que hoje, com o dado digital, o controle é tecnológico também, fundamentalmente tecnológico. Não adianta, antigamente a gente aplicava um controle de processo, controle mais rígido, eu guardava, assegurava melhor fisicamente os documentos sensíveis numa gaveta, numa sala. Essa sala hoje virou uma sala digital, esse cofre é um cofre digital. Então, não tem como a gente executar uma política de proteção de dados se a gente não pensar no como a tecnologia vai me ajudar. Então, fundamentalmente falando, né, dos dados aí de crianças e adolescentes, que a gente tem diversas particularidades, o consentimento ele tem que ser autorizado, explicitamente autorizado pelos pais, um deles, ou pelo menos pelo responsável. Você não pode, para games, por exemplo, aplicativo, você não pode exigir que crianças tenham que fornecer os dados para participar, não pode nem haver exigência. E então tudo está tudo previsto na Lei Geral de Proteção de Dados, nas regulamentações, para garantir o melhor interesse, né? Como foi citado na sua abertura, Sandra. E como que você faz isso? Como que você protege o dado sensível, o dado crítico desse público que pode ser altamente impactado? Você tem que aplicar controles, você tem que conscientizar. Então, daí foi a nossa visão, nossa da Thales, de como a dificuldade que a gente encontra para conscientizar as empresas, e que é natural, todo o processo de evolução cultural, no início há uma resistência, mas a gente vê que grandes empresas ainda focam a proteção de perímetro, a proteção do desktop, mas se todas essas barreiras falharem, o dado sensível, o dado importante, o dado da criança, do adolescente, o dado pessoal crítico, ele tem que ter uma outra barreira, ele tem que estar armazenado de forma segura. Porque hoje, quando você não implementa, não melhora o controle tecnológico que você tem hoje, a maior parte das empresas tem proteção das informações, mas os administradores têm acesso às informações. Quando você leva o dado para a cloud, o provedor de cloud, serviço, tem acesso à informação. Então, se você não atribuir uma camada a mais que segrega a gestão da infraestrutura, a gestão da tecnologia, da gestão do dado, para de fato você permitir que quem administra os sistemas não tenha acesso ao dado pessoal, você está colocando em risco as informações sensíveis aí das crianças, do adolescente, porque um hacker vai invadir uma rede do cliente e ele automaticamente ganhando acesso administrativo, se você não tiver um controle do dado em si, se você não tiver aumentado o seu controle, vai ter acesso às informações críticas e aí correndo o risco de vazamentos, e vazamentos aí que podem impactar muito o cenário aí de acesso aos dados sensíveis que a gente está discutindo aqui, que volta a citar, né? A gente tem que olhar para o mundo físico, né? Porque a gente tem que aplicar no mundo físico e fazer uma analogia de como eu também consigo colocar aquele controle no mundo digital. Então, se a gente está exibindo imagens de criança, por exemplo, a gente tem que ter uma forma de bloquear que seja exibido se não foi autorizado ou se não é o momento correto. O dado digital vai precisar disso, então o papel fundamental que eu vejo, eu conheço bem o programa o Instituto Start e as suas ações por estar aí trabalhando para ver como que a gente aumenta a nossa participação, justamente para isso, para que a gente comece desde cedo a conscientizar as crianças, adolescentes, a quem tem menos acesso à informação, de que o mundo vai virar digital, já estamos numa evolução digital,
e que é importante de saber os direitos, deveres também, como utilizar corretamente as informações, como aplicar os controles, como exigir dos controladores que aqueles controles sejam aplicados, porque não tem como você controlar se você não tem evidência. Então, as evidências de que o dado está protegido, de que o dado está sendo utilizado conforme o princípio da autorização, da finalidade, etc., isso tem que ter evidência, isso tem que ser evidenciado. Então, por isso, é fundamental a gente olhar toda a parte. Eu costumo dizer que Lei Geral de Proteção de Dados é bem similar ao que a gente já fala em segurança da informação, né? Tem que andar processos, pessoas e tecnologias em paralelo, e agora o componente jurídico, né? Que você tem que, não é mais uma melhor prática, é uma lei. Então, a gente tem que cumprir, as empresas, a gente, como cidadãos, controladores e operadores também têm que cumprir os requisitos da lei. Então, em linhas gerais, não é um tema fácil. Quando a gente está conversando com os nossos clientes ou com quem quer falar um pouco mais do tema, a gente fala que é importante priorizar. Não adianta você querer olhar e resolver tudo, porque senão você vai entrar no modo não consigo fazer nada. Então tem que criar um programa, é uma jornada. Então criar um programa, ir priorizando, aplicando controles, consultoria, o que eu tenho que melhorar, quais são os dados sensíveis, onde que eu tenho que focar primeiro e protegendo, mas é uma jornada que tem que pensar em processos, pessoas e tecnologia e no aspecto jurídico. E aí, dentro dessas informações, tem as informações de crianças e adolescentes sensíveis, que dentro do prontuário pode ter informações, médicas, tornando ainda mais sensível. Então, para fechar aqui a contribuição, é bem importante que a gente consiga levar para a sociedade, levar para as empresas que a evolução é inevitável. Eu costumo dizer que, bem lá atrás, pouca gente aqui, ou uma boa parte, não fez curso de datilografar, eu fiz lá atrás. A gente fala, pô, não vou usar computador porque não é seguro. Eu vou ao banco sempre. Hoje em dia, a gente transfere dinheiro sem ir ao banco, porque é mais seguro. Se for lá tirar uma grande quantia de dinheiro no banco, corre um risco enorme. Mas há um tempo atrás, a gente não pensava em usar a internet pensando nessa questão. Então, toda a regulamentação, toda a lei, que no início parece que é mais um ponto para criar dificuldade, na verdade ela vem para viabilizar o uso da tecnologia, para viabilizar a evolução digital. Então, basicamente, essa é a contribuição que eu teria para colocar aqui, e agradecer mais uma vez a participação nesse importante evento aí que está celebrando o Dia Internacional da Proteção de Dados. Eu quero só, antes do José Castelhan falar, porque eu quero linkar a importância, a gente falou muito aqui em tecnologia e tudo mais, mas a importância também de usar a tecnologia para atender bem os titulares dos dados, né? Dos dados pessoais, e o José vai apresentar aqui para a gente a Prive, né? Que é um bot que tem auxiliado muito nessa questão. Então, José, se você quiser compartilhar alguma coisa, já pode ir exibindo. E enquanto isso, Genival, quero te pedir já para você comentar conosco, né, o que o START tem também como ação para apoiar, além da questão da certificação, nesse desafio no ambiente escolar. Bacana, Sandra, obrigado pelo tema. Vou roubar um minutinho só do José para falar sobre isso. A gente tem, obviamente, desenvolvido muitas ações nesses últimos tempos, né? Então, nós temos ali, até falo para vocês, se possível, acompanharem, então, as nossas mídias, as nossas redes, sempre tem novidade. Nós temos canal no YouTube, onde nós temos ali divulgação de materiais, de vídeos, ações, nas quais a gente trabalha essa questão da conscientização, mas nós temos, e a necessidade é essa de falar sobre algo que é complementar à questão da certificação também, que nós falamos há pouco. Nós teremos, eu não sei se eu consigo compartilhar brevemente aqui no lugar do... Eu acho que dessa vez não vai ser possível, Genival, porque o José já compartilhou a José já compartilhou. Mas se você não tem problema, depois qualquer coisa ao final eu compartilho com o pessoal.
Estamos divulgando agora um curso sobre LGPD nas instituições de ensino, é um curso, então, específico sobre esse tema. Esse curso ele vai acontecer em 2 dias, tá? Nos dias 22 e 24 de março, das 9 às 12, ele vai ter uma carga horária, então, total de 6 horas, 3 horas por dia, e nós vamos fazer, então, dado todo esse cenário ainda, né, infelizmente, de pandemia, vamos disponibilizar esse curso numa plataforma online. Vocês podem acessar as nossas redes sociais para ter um pouco mais de informação sobre isso. Esse curso vai ser muito importante, como a Sandra já havia dito, né, para aquelas instituições e para aqueles gestores de educação que já fizeram, que já conhecem o trabalho do Start, para aqueles também que não conhecem ainda o trabalho do Start, para aqueles que querem ter um pouco mais de entendimento, de compreensão das ações que nós estamos desenvolvendo e daquilo, obviamente, que é necessário compreender quando nós falamos de Lei Geral de Proteção de Dados voltado para esse ambiente das instituições de ensino. Então, anotem aí na agenda de vocês, nos dias 22 e 24 de março, das 9 às 12, tá? Já foi aberto o primeiro lote, salvo engano, então acesse as nossas redes sociais, vocês vão ter ali um pouco mais de acesso sobre isso. Durante o ano também, nós vamos desenvolver algumas outras agendas, algumas outras ações, inclusive ações conjuntas aí com a Thales. A gente está realmente trabalhando em ações assertivas muito interessantes que passarão a correr, né, durante esse ano de 2022. Tem muita coisa boa vindo pela frente. Ótimo. Genival, você pode compartilhar o material ali no chat, no grupo, né? O pessoal depois pode ver. Sim. E, Valdenice, Maravilha. essa questão do papel do educador, né, da comunidade escolar, né, essa questão de capacitar essas pessoas é extremamente importante, né, porque toda vez que vem uma lei nova, além de você ter os controles, você tem que fazer a capacitação interna das pessoas, né? Como é que você vê isso, Valdenice? Exato. Eu vejo, obviamente, com um olhar de educadora, de professora. Eu entendo que há uma necessidade de mudança de mindset, inclusive como é que você aborda os novos processos, como é que você interage com todo esse universo. E aí, considerando essa abordagem educacional, é como o que a gente fala de competência e habilidade. Uma competência ela é formada de várias habilidades. Então, a gente precisa ir treinando, incentivando esse uso dessas habilidades até que isso se torne uma competência estabelecida. Então, nesse sentido, não basta fazer uma palestra, não basta fazer uma comunicação interna, não basta estabelecer novos protocolos e fazer um fluxograma. É preciso, dado que as pessoas aprendem de diferentes maneiras, né? A aprendizagem é algo muito personalizado, a gente precisa construir um guarda-chuva de ações, um ecossistema para atingir o maior número de pessoas e engajá-las nessa jornada que é de todos na escola. Né? Não é só do DPO, mas é do porteiro no nosso caso, nós temos um presidente. Então, ela tangibiliza a todos nós aqui, todos nós, essa é a mensagem que nós temos passado para todos, todos nós somos responsáveis por tudo que acontece aqui. Somos responsáveis por todos e por tudo. Isso mesmo, Valdenice. José, você pode falar um pouquinho sobre a Priv, que é um canal, aí, uma ferramenta que vai auxiliar bastante na questão da comunicação? Claro, com certeza. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção, muito obrigado pelo convite também. A Priv, ela tem sido aí uma inteligência artificial construída pelo Tec Advogados em conjunto com o Lawbot, né? E a gente está frequentemente atualizando ela, obviamente, mas o objetivo dela, um dos principais objetivos, não é simplesmente ser um bot aí de respostas e perguntas, mas sim ela ser um canal de comunicação não só para os titulares de dados, mas também um canal de comunicação interno nas empresas. Então, a ideia é que a Priv possa ajudar nas empresas, nas instituições de ensino, né, a ter essa resposta instantânea, essa resposta rápida e prática sobre algumas perguntas relacionadas à LGPD, para tornar todo esse processo cultural, esse processo de construção de uma cultura, esse processo realmente da empresa estar conscientizada, uma coisa mais tranquila, porque quando a pessoa tem uma dúvida, ela vai recorrer ao DPO, ao analista de proteção de dados, e isso acaba dificultando muito, pois a ponte, e até chegar no DPO, né, até chegar no analista de proteção de dados, pode ser uma coisa complexa. Então, a Priv, ela é uma ponte aí entre realmente o colaborador, entre o titular de dados e o DPO, a pessoa responsável pela proteção de dados dentro dessa instituição. Justamente para que isso tudo se torne algo rápido, se torne algo instantâneo e que se possa ter uma atenção mais redobrada e também canalizada, né? Que se exista esse canal, que se existam esses dados que você pode entender
quantas pessoas estão perguntando, quem está perguntando e quais as perguntas mais frequentes, como vocês comentaram, por exemplo, os pais perguntando, né, sobre a questão dos dados dos filhos e etc. E isso realmente pode ser uma coisa que um bot poderia dar uma atenção até que o DPO tenha tempo, até que o DPO tenha espaço para dar essa atenção justamente a esses pais, né? Então a PRIV ela chega aí para facilitar todo esse entendimento do público, para ajudar o público também a compreender mais sobre a lei e tornar tudo isso um processo muito mais tranquilo e facilitar esse entendimento aí, que para muitas pessoas não é uma regulamentação tão fácil de se compreender. Ótimo, José, porque o canal de comunicação ele é essencial, né? Então, a gente, além de ter que divulgar o canal do próprio DPO para que o titular de dado tenha acesso, mas você ter uma ferramenta que faz esse acolhimento, que pode tentar esclarecer as primeiras dúvidas, é essencial. A gente tem visto que as pessoas têm questionado, seja no ambiente escolar, fora desse ambiente, muito sobre a questão dos seus direitos, até pelo fato de estar se falando tanto sobre proteção de dados pessoais, as pessoas têm tirado um tempo para questionar e observar esse assunto. Agradeço a sua apresentação. A PRIV é uma graça, né? Além de ser uma tecnologia, os nossos clientes já têm utilizado, a gente já tem vários cases no mercado, e ela é um bot que tem chamado bastante a atenção, né? Agradeço a participação de todos. A gente, né, teve aí que tentar se ajustar à questão do tempo, né? Então, eu passo a palavra para o Henrique, que já me pediu aqui. Sandra, por favor, eu preciso entrar para conversar. Mas agradeço de antemão a participação de todos e nos colocamos à disposição para tirar as dúvidas. Quem quiser depois passar aí no nosso chat, pode encaminhar as perguntas que a gente responde depois. Muito obrigada.